Irmãos queridos, irmãs queridas, o texto bíblico que vou usar para a mensagem desta manhã é o primeiro capítulo do livro da profecia de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Os primeiros versos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e, assentado como você está, acompanhasse os 12 primeiros versos. Jeremias, capítulo 1, de 1 a 12. A vocação de Jeremias. Diz assim a santa, sagrada palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim continuou ouvindo, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Louvado seja o Senhor. Esta palavra que Deus enviou ao profeta Jeremias, especificamente para Jeremias, não serviu nem serve somente para ele. É uma palavra que serviu para mim também. E é uma palavra que serve para você também.
eu quero falar por alguns minutos sobre o chamado do Senhor para os seus santos. Para início de pregação, de mensagem, quero fazer referência a vários tipos de chamados. Em que a voz de Deus ressoa para despertar alguém para si mesmo, ou seja, para Deus, ou para a obra. Existe o chamado à salvação. Que é o que diz a Escritura, por exemplo, em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz chamando, vai abrir a porta, eu vou entrar, ele vai cear comigo e eu com ele. É a voz que chama a salvação. Foi a voz que nos despertou para Deus, que nos chamou para o seu reino. E é aquela voz inconfundível, que é a voz do pastor, que só a ovelha pode ouvir. Na minha infância e juventude, eu andei muito nos pastos e roças, Campinas, muito assim, do campo. Ajudei a cuidar e olhar ovelhas dos meus tios. Não eram muitas, umas 20. E o meu primo, que se chamava Adailton, mas que se qualquer pessoa da cidade procurasse por Adailton, ninguém saberia quem é Adailton. Mas se falasse Bai, todo mundo saberia quem era Bai, meu primo. E cada ovelha tinha um nome. Preciosa. Não lembro mais os nomes. Preciosa é um nome que me veio agora porque tinha essa. Cada ovelha tinha o seu nome. Qualquer outra pessoa poderia chamar o nome da ovelha, mas ela não atenderia. Mas quando Bai chamava o nome, a ovelha despertava, a ovelha se movia e o seguia. Se alguém aqui já teve essa experiência, sabe perfeitamente do que eu estou falando. E Jesus tomou essa figura verdadeira e real e usou. Em João capítulo 10 está escrito isso. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Jamais ouvirão o estranho. É o chamado à salvação, inconfundível e irresistível. Mas além desse, há um chamado também específico de Deus à obra missionária, ao exercício ministerial, ao pastorado, para ser um evangelista, para sair do meio da congregação dos filhos de Israel, para ser um proclamador da verdade do Evangelho. A respeito disso, eu quero dar algumas lições sobre esse chamado. A primeira lição, baseada no texto que eu li, esse chamado
é soberano. É prerrogativa de Deus. Não é uma escolha. Não é um pedido que se faz. É um comando do alto. Eu já ouvi de vários pregadores, e posso dizer o mesmo. Eu não escolhi ser pastor. Ninguém escolhe servir a Deus. Ninguém pede a Deus para ser isso ou aquilo. Mas soberanamente Deus dá. É Deus quem chama. É Deus quem vocaciona. É Deus quem põe os olhos, quem procura e quem manda. Foi assim com os profetas. Foi assim com os sacerdotes, com os reis, com os pregadores, com os apóstolos. É Deus quem põe os olhos e quem chama. É uma escolha, primeiramente, soberana. Segundo lugar, essa escolha, baseada no texto que eu li, é uma escolha incondicional. A gente não pode entender Deus e que faz escolhas que nós não faríamos. E que às vezes parece até uma piada, uma brincadeira, uma pitada de bom humor de Deus para revelar alguma coisa. Só como exemplo, um dos maiores profetas que a terra já viu, razão porque nem passou pela morte, Deus o tomou para si, um profeta que foi confundido com o ministério do próprio Cristo, o profeta Elias. Deus tirou o profeta Elias de um povoado que não aparecia nem nos mapas mais detalhados. Naquele tempo não havia grandes cidades. Eram pequenas cidades e os povoados nem se contava. E Elias foi tirado de Tisbé. Era um povoado, um lugar que ninguém dava nada por aquilo. E dali, Deus tirou um homem para ir falar aos reis da terra, usado com poder e graça, com autoridade. Da mesma forma, Eliseu. E da mesma forma, o profeta Jeremias, de Anatote. Anatote era um povoado, era uma aldeia de um povoado perto de Pedrinhas. Isso é para ilustrar geograficamente, para vocês terem uma ideia. Era um lugar onde ninguém colocava os olhos, de lugar algum. E Deus tirou aquele homem escondido lá e o colocou para ser um dos profetas mais poderosos, mais eloquentes, mais envolvidos, mais ousado, mais enfático que nós temos entre os grandes profetas. Assim como Jesus, que saiu de Nazaré. Perguntaram, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Deus não olha os méritos. Os critérios de Deus não são os nossos critérios. O chamado de Deus é soberano,
É Ele quem decide, mas também o chamado é incondicional. Não é porque a pessoa sabe muito, pode muito, tem muito, há condições, recursos, nada disso impressiona Deus. O chamado é incondicional. Notem no texto que eu li que o Senhor diz a Jeremias: antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te consagrei. Jeremias não tinha feito bem ou mal ou coisa alguma para impressionar. Deus é quem escolhe. E é antes da fundação do mundo. O salmista, no Salmo 139, diz isso. Ele disse que de forma assombrosamente maravilhosa Deus o havia formado e que cada dia de sua vida havia sido escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, e que Deus tinha contemplado o salmista a substância ainda informe. E aí já havia escrito cada dia no seu livro. Por essas passagens, eu posso crer que Deus não me chamou para o pastorado nos anos 80. Não. Deus me chamou para o ministério, para o pastorado, antes da fundação do mundo. Assim também Deus te chamou. O chamado de Deus é incondicional. Irmão, vamos aguardar um momento. Uma das nossas irmãs não está se sentindo bem, nós vamos orar por isso. Daqui a pouquinho eu continuo. Vamos orar? Senhor querido, pedimos que a mão do Senhor repouse sobre a nossa irmã agora, tocando-a com graça e poder. Ó Deus, restaura a sua saúde. Entra com providência e misericórdia, em nome do Salvador Jesus. Amém. O chamado de Deus é incondicional, porque Deus não olha as nossas bondades. Portanto, não se preocupe com quem você é, com o que você tem. Simplesmente, quando Deus chama, Deus capacita. Não foi assim que Jesus fez com os discípulos? Pescadores, cobrador de imposto, o outro trabalhava na feira. Deus quis chamar. E aquela frase que foi cunhada quase como um provérbio, que diz que Deus não chama capacitados, mas capacita aos que são chamados. Terceiro lugar, não apenas esse chamado de Deus é soberano, é uma decisão dele, e também não apenas esse chamado de Deus é incondicional, não passa por critérios humanos, mas também esse chamado é irresistível. Jeremias tentou usar a estratégia que Moisés também tentou usar. E que é a estratégia e o impacto de muitas pessoas quando são chamadas e que se acham inferiores e menores e incapazes. E Moisés disse: Senhor, eu não sei nem falar. E Deus disse: não se preocupe com isso, isso é um problema meu. Teu irmão falará em teu lugar.
Abra a boca e deixa que eu encherei. Mesma palavra que Jesus deu aos apóstolos, que foram enviados às autoridades, aos reis da terra. E Jesus disse, olha, quando vocês forem falar, não se preocupem com o que vocês vão falar. Simplesmente abram a boca e eu colocarei palavras nela. Palavras de Jeremias. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu sou ainda uma criança. E Jeremias tinha por volta de 24 anos quando foi chamado para o ministério. Isso não é problema para Deus. Ninguém jamais resistiu à sua vontade. Quem tem um chamado para o ministério, você pode até teimar, pode até tentar se desvencilhar. Se o chamado é de Deus, você irá atender, porque Deus é soberano, Ele te olhou, Ele te chamou e você vai atender. Ainda que seja pela dor, puxão de orelha, como Deus fez com Jonas, mas ninguém, nenhum dos que foram chamados, deixou de atender a esse apelo do Senhor. Você que está aqui nesta manhã, jovem, menino, menina, homem, mulher, você se lembra quando Deus falou com você? Em algum tempo da sua vida, do seu exercício devocional, ministerial, em que Deus falou com você? Possivelmente aqui, neste ambiente, neste santuário, eu esteja olhando para missionárias que Deus chamou para a obra. E que guardou essa palavra de Deus, mas o tempo, as circunstâncias foram apagando a chama. Quem sabe eu estou olhando para pastores, evangelistas, pregadores do Evangelho, professores de teologia, chamados por Deus para o ministério, e que por alguma razão que eu não conheço, naturalmente você também pode não saber, mas Deus te chamou para a obra. Ou quem sabe eu estou olhando para pessoas que receberam um dom específico do Senhor para abençoar, para edificar, para conduzir na igreja de Deus algum ministério, alguma obra específica e importante. Está sentado no banco da igreja, esperando alguma luz, algum renovo, alguma outra voz. Pois a voz de Deus já foi entregue, você já ouviu a voz de Deus. Meu apelo nesta manhã é a você, que tem um chamado do Senhor para servir, que você volte para a caminhada, que você se entregue de novo para Deus, que você dê os passos para concretizar esse ministério. Se você tem um ministério que você sabe que é um ministério pastoral, apresente-se para a obra. Se você sabe que foi chamado para ser um evangelista, apresente-se para a obra. Pastor, conselho, eu tenho um chamado de Deus e eu quero dar os passos necessários, eu quero servir a Cristo. Se você sabe que tem um chamado para pregar o Evangelho, seja você homem, seja você mulher, saia do banco, apresente-se para a obra. Deus quer te usar poderosamente. Eu quero orar. Nós vamos cantar.
Não, é um outro hino que eu vou cantar agora. É o 221. Estou só olhando ali, ver se tem alguém que vai tocar, para eu cantar daqui. Nós vamos cantar o hino 221. Eu mesmo vou tocar e cantar de lá. Projeta aqui, por favor, filho. Enquanto a gente canta este hino, de acordo com a mensagem que você ouviu, quero que você abra o seu coração. No final deste hino, eu quero orar por você aqui na frente. Você que tem um chamado, sabe que Deus te chamou, não pode resistir a esse chamado, sabe que está em falta com o Senhor, e nesta manhã você quer tomar essa decisão. Você virá aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos cantar o hino 221.